E aí, tudo bem com você? Glauco aqui de novo para falar de tecnologia. O assunto de hoje é o seguinte: você tem medo que a sua profissão possa desaparecer? Você acha que os robôs podem substituir todos os trabalhos? Você sabe o que fazer se isso acontecer? Se não, assista esse vídeo e eu vou dar umas dicas do que você tem que fazer para diminuir esse problema. Então, gente, muitas profissões aí foram substituídas ou estão sendo substituídas por robôs. Mas será que o que você está estudando, será que a sua profissão também corre esse risco? Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Bom, não é novidade que os robôs têm substituído trabalhadores, né? Há muito tempo. Por exemplo, lembra do assessorista? Aquele cara que ficava controlando o elevador? Já acabou faz tempo. Agora os porteiros de supermercado que ficavam dando cartãozinho lá na entrada do supermercado, pois é. A maioria hoje é aquele cartãozinho e ainda o robô fala no final: agradecemos a sua visita. Esse foi um exemplo. Cobradores de ônibus também. Quando o pessoal fala aí da indústria 4.0, né, conhecida aí de alguns países que estão investindo nisso, como a Alemanha, né, Japão, Estados Unidos. Quando eles falam dessa indústria 4.0, na verdade essas empresas são extremamente automatizadas e uma boa parte dos serviços já são feitos por robôs. E agora então com a questão da inteligência artificial, a tendência é realmente diminuir o emprego e se você tinha dúvida se existem profissões que estão ameaçadas por toda essa informatização, eu posso dizer que sim, os robôs estão roubando nossos trabalhos e cada vez mais isso vai acontecer. Então primeiro vou falar sobre algumas profissões que podem desaparecer ou ser substituídas por robôs e depois eu vou falar um pouco sobre o que devemos fazer ou o que podemos fazer para diminuir o impacto disso em nossas vidas. Então, uma das profissões aí que há um tempo já fala de ser substituído por robôs é o engenheiro de software. No caso, o engenheiro de software eu acredito que seja um pouco difícil, mas é possível sim, porque dentro da área de desenvolvimento de sistema você tem um analista de negócios, que é o cara que pensa mais do ponto de vista do cliente, de como criar uma solução em sistemas. Então, se você aliar um analista de negócio com algum tipo de robô ou sistema que consegue programar a partir das regras de um negócio, então é possível que o engenheiro de software venha a desaparecer. A arquitetura de software, eu acho que para quem desenvolve sistemas, ele tem que continuar estudando e se aprofundando nas novas tecnologias, porque senão com certeza ele vai se tornar obsoleto. O próximo na minha lista aqui seria o analista de crédito. Então por que o analista de crédito, né, aqui no Brasil pode desaparecer? Na verdade, essa profissão, esse trabalho, ele já é feito por sistemas computacionais. A maioria das pessoas que tem conta bancária, ele tem algum esquema para você solicitar no próprio aplicativo ou no site do banco algum tipo de financiamento com um determinado parcelamento para cair na sua conta. Então isso na verdade já é todo o sistema trabalhando por detrás. Por quê? Porque ele é capaz de fazer o que o analista de crédito faz, o sistema faz. Ele analisa qual que é a faixa do seu salário que está cadastrado, vê quantas parcelas você está pedindo, se você tem margem, né, margem segura para fazer o empréstimo daquele valor. Ele calcula os juros também, te mostra os juros e você dá ok e está ali contratado. Então, a partir do momento que você fez isso, você não precisou de nenhum contato diretamente humano para fazer o seu crédito. Então, vamos dizer assim, a análise de crédito, né, talvez não a profissão, mas o serviço análise de crédito em geral, ele já é bastante automatizado, inclusive no Brasil também, no Brasil mesmo. Então, por isso, analista de crédito, análise de crédito, está na minha lista aí de profissões que estão desaparecendo ou sendo substituídas por sistemas de informação. Isso aqui é o trabalhador rural. Na verdade, no Brasil já diminuiu bastante a mão de obra rural, né? Uma boa parte é feito aí por coisas mecanizadas, com algum tipo de operador de máquina, mas assim, no geral, a necessidade do trabalhador rural diminuiu já muito, né, nos últimos anos e
pelo algumas pesquisas que eu fiz aí, a tendência realmente é se tornar mais automatizado ainda. Então, o próximo é o agente de viagens. O agente de viagens, eu particularmente, eu contratei pacotes de viagem tanto direto numa agência de viagem, como contratei também via sistemas. Então, na verdade, o que acontece? Tem pessoas que, quando elas vão fazer um pacote de viagem, elas não vão na agência, elas fazem tudo por aqueles softwares, né? Tipo o Airbnb, o Decolar, enfim. Compra direto nos sites, faz toda a sua programação no site, né? Sem intervenção humana. Até mesmo aluguel de carro, ela faz toda a sua programação de viagem toda pelos sistemas e pelos sites na internet. Então, na verdade, você tem ali também um sistema preparado para atender as necessidades das pessoas e vender, né, pacotes de serviços e de viagem das pessoas pela internet. Então, apesar de existirem ainda bastante agências de viagem, mas é um serviço que tende a diminuir. Não sei se vai desaparecer, mas é um serviço que tende a diminuir bastante também. Corretor de imóveis, eu acredito que isso eu não posso afirmar que eu acho que vai desaparecer, porque na verdade aqui eu estou apenas dando a minha opinião pessoal desses assuntos, mas não pela minha experiência. Mas eu acredito que o corretor de imóveis pode diminuir, mas no caso, pelo menos no Brasil, eu acredito que ainda não tenha nada tão sofisticado assim para substituir bastante o corretor de imóveis. Mas existem grandes sites que você pode anunciar ou tentar comprar ou alugar imóveis aqui no Brasil. Existem grandes sites e é possível fazer toda essa transação diretamente com os proprietários, né, compradores e proprietários, direto pela internet. Então, acredito que para alguns casos, né, sim, o corretor de imóveis pode estar sofrendo concorrência aí dos sistemas e também diminuindo o volume de trabalho desse profissional. Eu vi isso em vários sites internacionais, é o fiscal de impostos, porque na verdade no Brasil a gente tem bastante imposto e acredito que tenha bastante fiscal de imposto também, mas dependendo de como for a automatização, a tendência é diminuir um pouco o número de fiscal. Se você pensar que o imposto de renda, né, eu gosto desse exemplo, o imposto de renda ele é descontado na fonte. Então, se a máquina funcionasse perfeitamente, a máquina de fiscalização de impostos, todos os impostos seriam descontados na fonte. E, na verdade, o que sobraria é como no caso do imposto de renda, que a gente faz um ajuste anual, a gente mesmo vai lá e informa algumas coisas para fazer um ajuste anual. Mas, tecnicamente, pela evolução que existe hoje, é possível criar sistemas aí de fiscalização bastante sofisticados com inteligência artificial. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho aí, parte de fiscalização, auditor fiscal, se vai diminuir, se pode ser substituído por inteligências artificiais ou não. E eu acredito que possa ser, não estou vendo isso uma tendência para já, mas é possível, é possível. Um outro profissional também que eu vi em algumas pesquisas, alguns sites até em inglês que eu pesquisei, e aí eu resolvi comentar, sobre os bancários. No meu caso, eu faço vários serviços realmente pela internet e vou muito pouco aos bancos. Mas eu não acredito ainda que o bancário esteja na lista de uma profissão que vá se extinguir de uma forma geral. Porque ainda acho que os bancários ainda prestam muitos serviços que tem que ser, que são humanos, que precisam ali tomar decisões. Mas por outro lado, a gente sabe que vários serviços bancários estão sendo bastante automatizados. Então é mais uma profissão aí para a gente ficar de olho. O nível de contratação aí e mesmo de concursos para bancário, se você for pesquisar aí, diminuiu muito no Brasil nos últimos anos. É uma profissão aí para a gente ficar de olho, quem trabalhar com isso daí, ficar de olho. Outro exemplo, caixa, né? Caixas em geral. No Brasil, eu acredito que ainda vai demorar para acontecer, mas eu posso dizer que há uma tendência de alguns países e algumas cidades de eliminar aí o caixa de uma forma geral. Por quê? Porque existem já sistemas que a própria pessoa pode registrar as compras que ela faz e também operar o seu pagamento no final. Nos Estados Unidos já existem casos de lojas, mercados, lanchonetes que o pedido e o pagamento é automatizado também. Então essa tendência aí de diminuir as vagas de caixa é uma tendência forte, na minha opinião. Acho que pode vir aqui para o Brasil também.
tão rápido, mas pode vir a acontecer, e nos casos que eu pesquisei, aparece muito, é a profissão motorista, porque eles estão investindo muito nessa pesquisa de carros autônomos para todo tipo de serviço, desde táxi, Uber, entregas, todo tipo de serviço. É uma pesquisa muito forte, existe uma tendência muito forte para dizer que vão existir carros autônomos no futuro. Então se isso realmente acontecer, vai afetar muito a profissão de motorista, né? Esse vídeo ele pode parecer um pouco catastrófico, né? Porque ele fala da redução do emprego, e realmente é verdade. Os robôs estão fazendo aí muitas coisas que o ser humano já faz, e isso está acontecendo cada vez mais. Mas na verdade esse vídeo não é para causar um alarde, nem para parecer catastrófico. É só para só para a gente ficar esperto, é só para dar um alerta. Porque se você se enquadra em alguma profissão que você acredita que está ficando obsoleta, que pode desaparecer, ou que é muito repetitiva e que corre o risco de ser substituído por máquinas, então não tem problema. A única coisa é que está na hora de talvez procurar uma atualização. Na verdade, assim, voltar para a escola, voltar talvez a estudar um outro trabalho, começar a fazer outras coisas. Para isso, hoje em dia, existem muitos cursos online sobre muitas coisas. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso há algum tempo atrás, que fala de escolas, né, de cursos online. Vou deixar o cartãozinho aqui, o link aqui do vídeo. E vou deixar na descrição lá embaixo também o link desse vídeo que fala desses cursos online. Então, acho que uma das formas que a gente pode fazer é aproveitar realmente a tecnologia, essa possibilidade de estudar online, para caso a gente entenda que está correndo risco de ser substituído por máquinas, então estudar e aprender a fazer outras coisas que as máquinas não fazem ainda, o que não fazem tão bem. Era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, então valeu, até a próxima!